Bom domingo para todos, que eu ainda não cumprimentei, que eu acho que é a maioria, né? Mas que bom que você está aqui, um domingo tão especial. Antes de nós temos o hábito sempre de orarmos, né? Juntos com quem vai estar de alguma forma ministrando ou tendo alguma ação aqui. E eu compartilhei ali dizendo que todo domingo é especial. Quando nós temos Jesus, todo domingo, todo dia, ele é especial porque nós estamos debaixo dessa graça de Cristo Jesus. Mas quando nós estamos no final de semana, tendo o privilégio de anunciarmos que Jesus morreu e ressuscitou, isso tem que ser um marco na nossa vida. E nós não podemos pegar um final de semana como só mais um final de semana. Eu sei, não só para nós aqui em Vitimarsum, mas para toda a sociedade, o domingo de Páscoa ele é carregado de encontros. Eu não sei se você sabe, mas a Páscoa é uma das celebrações mais antigas do mundo. Então, se tem um jantar, uma festividade mais antiga do mundo, é a Páscoa. Porque desde lá do Antigo Testamento, depois, Deus fala para que o povo pudesse celebrar a Páscoa. Então, desde lá nós temos esse marco, essa celebração que mundialmente ela é conhecida e festejada até os dias de hoje. Então você, assim como várias pessoas do mundo, esse final de semana esteve correndo atrás de chocolate, doces, encontros de família, né? E com certeza tudo isso é muito bom, né? Principalmente também no nosso meio, que é uma oportunidade de nós vermos alguns familiares que faz tempo que nós não vemos, encontrar pessoas. Na nossa casa mesmo, né? Esse final de semana nós estávamos em 11 pessoas, né? Então é sempre um momento de estar com a casa cheia e ter as pessoas ao nosso redor, isso é muito bom. Mas também o fato da Páscoa ser uma celebração tão antiga, não necessariamente faz dela uma celebração transformadora na vida de todos. Mas eu quero convidar você a ler junto comigo nessa manhã, lá em João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Quero que você abra aí o texto, né? Ou ligue se você tiver com o seu celular aí, João, capítulo 20. E nós temos aqui, João, capítulo 20, narra esse momento da ressurreição. Mas se nós damos um passo atrás, nós temos, no capítulo 19, ele mostra para nós e descreve para nós esse momento da crucificação, esse momento da morte de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, e se você olhar também no Evangelho de Lucas, ele vai dizer para nós, lá em Lucas, no capítulo 23, que naquele momento houve trevas. Quando Jesus ele é morto, houve trevas. Lá Lucas vai dizer que do meio-dia até as 3 horas houve uma escuridão. E é interessante que ele coloca lá que o sol não brilhou durante aquele momento. Não é que simplesmente algo entrou na frente do sol e impediu que aquela localização do globo terrestre não tivesse a luz do sol. A Bíblia diz que naquele momento o sol não brilhou. E houve uma escuridão. E quando nós temos a Bíblia como autoridade, nós sabemos que se o sol não brilhou, não só a terra, como todo o universo, não teve a luz do sol naquele momento. Então não havia um lugar na terra no qual não estivesse tendo a escuridão como algo claro e percebido. E sabe o que Deus é tão maravilhoso? Que quando nós falamos da Páscoa, nós lembramos que é a celebração que nós temos de Deus libertando o seu povo do Egito, não é? E quando nós olhamos lá, e se você olha Êxodo no capítulo 10, a 9ª praga é a escuridão. E quando nós lemos lá a escuridão em Êxodo, vai dizer que essa praga ela era uma escuridão que as pessoas quase conseguiam pôr a mão, de tão trevas e escuro que ela era aquele momento para os egípcios. E o texto vai dizer que os israelitas conseguiam ter luz, mas que todos os egípcios ali tinham uma escuridão, uma trevas profunda. E a morte de Jesus, ela também carrega esse momento de escuridão profunda.
Só que fala que é até às 3 horas, e o texto, depois, se nós olhamos os evangelhos, ele continua, e Jesus ele é sepultado. Mas o que nós sabemos é que a luz do sol aparece, mas que todos aqueles que ouviram e viveram com Jesus, o seu coração, a sua mente, a sua vida, continua carregado de escuridão. Não é assim quando eu e você, nós somos abatidos por uma tragédia em nossa vida? Quando nós temos algo terrível que acontece, é como se nós não tivéssemos chão, é como se nós não encontrássemos esperança. Não é assim? Quando nós, e às vezes alguns de nós podem estar passando por isso, momento de depressão, ele é caracterizado muito por isso, por nós não enxergarmos vida em lugar nenhum. Em todos os lugares há uma escuridão. E essas pessoas que caminhavam com Jesus eram pessoas que estavam assim, atingidas pela escuridão, porque afinal de contas tudo aquilo que Jesus fez, agora eles viram seu mestre na cruz. Esses dias da sexta até o sábado, até o domingo, ele é carregado não por mais ver o seu mestre fazendo milagres, mas sim pela lembrança do seu mestre na cruz. Esses dias da sexta ao domingo não é mais vendo Jesus tocar e curar pessoas, transformar pessoas, pregar e transformar a vida de pessoas, expulsar demônios, mas sim pela lembrança do seu mestre no madeiro gritando: está consumado. E é esse clima e esse momento que todos estão carregados em seu coração, porque afinal de contas aquele que trouxe esperança para suas vidas, agora a última lembrança é algo amargo e doloroso, é a escuridão. Mas vamos ler lá capítulo 20, nós precisamos lembrar que essa história, ela continua. Então, João capítulo 20 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, lá no primeiro versículo, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, daquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocá-lo. Bem escuro, com essa sensação no coração, essas mulheres, elas se dirigem agora ao túmulo de Jesus, para tentar ainda de alguma forma expressar alguma gratidão ao seu mestre. E quando elas chegam lá, elas se deparam nesse momento de escuridão ainda com uma notícia pior ainda. E parece que não é assim na nossa vida, que notícia ruim chama notícia ruim, que momento triste parece que chama mais momentos tristes, não é assim? A gente sempre espera o pior. Você não liga o jornal esperando que você vai receber a notícia que amanhã, a partir de amanhã, o combustível vai ser R$ 1,50. Né? Nós ligamos a TV e falamos: vamos ver, tomara que não vai bater R$ 7,50 essa semana. E é assim. E essas mulheres estão indo lá com esse coração, e aí agora elas se deparam com uma situação pior ainda. Elas olham e viram elas conseguem agora se deparar com a situação que a pedra estava sido removida. Então elas agora correm desesperadas e elas vão ao encontro de dois discípulos, Simão Pedro e João, que é esse discípulo a quem Jesus amava, e é assim que também eles se referem a João. E eles chegam agora e contam para João e para Pedro. E a partir do versículo 3, Pedro e o outro discípulo, agora eles saem, eles vão para o sepulcro, e os dois correm nessa direção, e eles vão correndo de tal forma que um agora passa à frente do outro. Eles estão apostando a corrida, né? E aí tem as perguntas que não mudam nada no texto, mas por que eles estão correndo? Por que um passa o outro? Falo, talvez João era mais novo que Pedro, não sei, né? Mas um passa na frente do outro, e eles correm agora e vão até o sepulcro. E eles chegam lá muito rápido. E aí, Pedro chegou primeiro ao sepulcro e ele se curvou lá no versículo 5 e olhou para dentro e viu que as faixas e os linhos, quando ele entrou, só viu as faixas e os linhos. E a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás de João,
Desculpa, João chegou primeiro, e aí Pedro, que vinha atrás, agora ele chega atrás dele, ele entrou no sepulcro e viu as faixas e o linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas do linho. Depois, o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. João passa à frente de Pedro nessa corrida para ver o que aconteceu, e ele chega e ele só olha, como que alguém que está já com o coração pesado fala: eu não quero mais uma notícia ruim. E ele para ali, ele só olha, mas Pedro, assim como nós vemos em vários outros relatos, é aquele desbravador, aquele que sempre quer dar um passo adiante. Ele não só para e olha para o sepulcro, como o texto diz que ele entra no sepulcro, e ele quer ver as coisas com detalhes. E ele enxerga ali os linhos, enxerga tudo que estava, que as pessoas haviam coberto Jesus naquele momento, e só enxerga os tecidos. E parece que realmente essa grande máxima de que notícia ruim chama mais notícias ruins, que tragédia só vem atrás de tragédias, era algo que iria mais uma vez se concretizar na vida dos discípulos. Porque eles chegaram ali agora e realmente se depararam que aquela notícia, ela é verdadeira. A pedra foi removida e Jesus não está lá. E eu não sei você, mas quando nós estamos com medo, quando nós estamos correndo atrás, apenas para tentar achar uma resposta só para o nosso medo, só para aquilo que nos aflige, pura e simplesmente, parece que no final das contas a única resposta que nós vamos encontrar é que aquilo que nós temos medo é maior do que nós mesmos. Jesus morreu, não, ele não só morreu, como o corpo dele foi levado. Que notícia ruim. Só que o texto ele continua e ele mostra para a gente agora uma outra situação, porque nesse momento no qual eles estão ali se esquecendo do que Jesus falou para eles, nós vemos agora no capítulo 10 o seguinte, no versículo 10 o seguinte, que agora esse medo e esse silêncio, essa tragédia, esse desespero, é algo que tem a ver com o nosso coração humano, e não com Deus que caminhou com eles. Dá uma olhada aí, no versículo 10, os discípulos voltaram para casa, esses homens chegaram ali, tiveram aquela constatação que Jesus não estava ali, o corpo de Jesus não estava ali, e agora eles voltam para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E aí ela responde: levaram o meu Senhor, eu não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Irmãos, olha como quando nós estamos focados nas tragédias que acontecem com a gente, olha o que nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de esquecer as promessas e as maravilhas do Senhor. E nós somos capazes de ver que tem um agir do Senhor na nossa frente. Ela está tão focada na sua tristeza, no seu momento de dificuldade, ali se curvando para chorar, gritando, lamentando. Ela está tão voltada nesse gosto que nós temos de sentir pena de nós mesmos, né, de às vezes gostar de ficar sentindo pena de nós mesmos, que ela não consegue enxergar que os anjos já estão ali perguntando, falando para ela: ei, mulher, por que você está chorando? Levanta um pouco a cabeça, que você vai ver o que o Senhor já está fazendo à sua frente. E aí ela está respondendo, ainda não entendendo o que está acontecendo, mas de repente Jesus aparece ali e ela não reconhece que Jesus está ali na frente dela. Olha o que o medo e a tragédia, quando nós só damos ouvido para isso, é capaz de fazer comigo, com você.
ele nos cega. E aí você só vai ficar olhando e focado nas suas lágrimas. Mas é tão maravilhoso que o texto continua. E aí, Jesus estava ali, lá no versículo 14, mas ela não o reconheceu. Então Jesus disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Por que você está procurando? Quem você está procurando? Que resposta você quer? Percebe que durante a vida de Jesus, ele faz essas perguntas várias vezes. Quando as pessoas querem que Jesus faça um milagre, algo, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E Jesus fala assim: mulher, quem que você está procurando? O que você está fazendo? Por que você está chorando? O que você quer? E Jesus faz essa pergunta, e aí, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela ainda não reconhece Jesus, e pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Ela ainda está focada naquilo que é morto. Ela ainda está procurando o corpo de Jesus. Ela ainda está querendo ir atrás dessa lembrança amarga que a morte venceu o seu mestre. E fala para o próprio Jesus ressurreto: aonde você colocou o corpo de Jesus? E aí, Jesus disse: Maria. Então ela voltou-se para ele. E aí Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus disse para ela. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas quando nós temos a história bíblica sobre a Páscoa, nós também, a maioria talvez já sabe por diversos anos sobre a Páscoa, que a Páscoa tem a ideia da expressão do Pessah, que é a ideia da Páscoa. E aí nós sempre lembramos que é a ideia de passar sobre, passar por cima. Só que é muito interessante quando nós vemos, quando Isaías coloca essa expressão, que Isaías coloca essa expressão, que é uma expressão usada para quando um pássaro se coloca em posição de defesa para os seus filhotes, para os seus filhos. Quando uma galinha ou uma águia, ela se coloca em posição de defesa, abre as asas e traz os seus filhos para baixo das suas asas, como alguém que vai estar por cima, protegendo os seus filhotes. E aí, às vezes, nós olhamos para a Páscoa, lembramos por causa do anjo, né, que o anjo iria passar sobre a casa de todos no Egito. E aquele que estivesse a marca na parede, o anjo passaria sobre aquele lugar e não traria a morte sobre os seus descendentes. Mas quando nós vemos que também tem a ideia de que o anjo da morte iria passar, mas Deus iria se levantar, protegendo os seus filhos para que a morte não chegasse em sua casa. E quando nós lembramos agora em Jesus ressurreto, que a Páscoa agora tem um sentido de um Deus de amor e protetor, que se colocou em nosso lugar para que a morte não tivesse mais a palavra final sobre as nossas vidas. Nós enxergamos agora de uma perspectiva diferente. E é isso que Maria e essa mulher está no sepulcro ali, assim como eu e você. Focado nos nossos problemas, nos nossos medos, nos nossos erros, desesperado sobre como que eu resolvo o meu problema pontual no aqui e agora. Irmãos, eu não estou dizendo que não é legítimo. Quando nós olhamos para o que Maria está tentando fazer, perguntando, sem reconhecer quem Jesus é, achando que fosse um jardineiro: você levou o corpo do meu mestre para algum lugar? Fala para que eu possa trazê-lo. É genuíno. É um amor e um respeito genuíno pela vida do seu mestre, para cumprir aquilo que era de comum da época.
e de expressar os últimos cuidados. Então, não estou dizendo que a sua dor e a minha dor e essa sensação que nós temos todos os dias de que tudo está pior e sempre vai continuar pior, que tudo vai sempre ficar mais terrível, que é assim mesmo que as coisas vão acontecer, essa perspectiva no qual a sociedade nos chama para viver, e o pecado e o mundo que nós vivemos abate sobre nós, chega à nossa casa, que essa dor e esse sentimento, ele não é legítimo. Mas o que nós precisamos lembrar, que Jesus ressuscitou. Jesus transcendeu toda a perspectiva humana sobre o ponto final da história. Jesus rompe todas as barreiras, dizendo, sim, eu sou o Deus que me coloco sobre toda a situação de defesa. Sobre toda a situação de dificuldade com defesa. Eu sou o Deus que me coloco acima de tudo aquilo que o tempo pode dizer que acabou. Eu sou o Deus que estou sobre tudo isso. E todos aqueles que estão em mim não pereçam, mas terão a vida eterna. E é interessante que Jesus olha para Maria e ele traz isso para ela agora. Fala, olha, lembra, a morte não venceu. E ele fala para ela, não me segura, porque eu ainda tenho que voltar para a casa do meu pai, o meu Deus e Deus de vocês. Mas lembre-se que agora, você que se encontrou com Jesus ressurreto, você tem uma missão. Você constatou, você foi agora encontrado por esse Jesus que te abraça e fala assim, sim, sou eu. O Deus que salva a sua vida, que te acolhe aqui, que estou aqui, que vim aqui aparecer para a primeira pessoa depois que ele morre e agora está ressuscitado. A primeira pessoa que Jesus aparece na ressurreição é uma mulher que está ali fragilizada, chorando a morte do seu mestre. Esse Deus que aparece ali falando, olha, agora eu estou trazendo você dessa realidade de dificuldade, de dor, de trevas, para me revelar o meu amor para você, para dizer, eu estou aqui, minha filha. Só que olha o que Jesus faz com ela, ele se revela a ela e ele fala, agora você precisa ir e contar aos meus irmãos o que aconteceu. Jesus não se revela na sua vida, não mostra que Ele é o Deus capaz de transcender, ressuscitar e mudar toda a realidade da sua vida para que você ache que isso terminou em você mesmo. Jesus não foi para a cruz, não ressuscitou, para que você tenha compreensão e possa viver agora mais leve, sabendo que nenhum problema, nenhuma morte, nenhuma dificuldade define a história, mas sim o que Jesus fez por nós. Isso é maravilhoso. Quando a gente compreende essa realidade no nosso íntimo, nós ficamos impactados, nós ficamos constrangidos por esse amor. Mas Jesus não faz isso só para que a gente pare nesse ponto e fale, que bom, maravilhoso é Jesus, que lindo esse nome é e amém. Ele fez isso para que a gente faça isso também e termine esse momento falando, tudo bem, agora meus irmãos, vocês precisam lembrar que Jesus ressuscitou. Porque lembra que os irmãos dela estão preocupados assim como ela. Esses homens, os seus irmãos, os seus discípulos em Cristo Jesus, estão tão desesperados por ainda estar sobre essa perspectiva que a morte venceu, que eles apostaram uma corrida para ir até o sepulcro. E ficaram tão bravos que eles deixaram para trás ela lá e foram para casa. Por quê? Porque existia um medo cultural ali, que agora os outros discípulos iam ser perseguidos e mortos. Então, quando esses homens vão lá e tem a constatação que realmente Jesus, o corpo de Jesus não está ali, o medo vem mais uma vez sobre eles, que é, realmente, o bicho vai pegar para cima de quem seguir esse Jesus, porque até o corpo dele levaram, nós somos os próximos. Se você continuar o texto, a partir do versículo 19, Jesus, quando aparece na sala, a porta está fechada. Eles estão agora no cair da tarde ali, dentro de uma sala fechada, com medo. E Jesus aparece ali, a primeira expressão que Jesus usa é, a paz esteja com vocês. Tipo, ó, não quero gritaria. Sou eu. É a paz.
Cadê o medo? É a paz. Cadê a preocupação? É a paz. Esses homens estão sobre essa realidade e o que Jesus agora fala para essa mulher é: você tem uma missão. Você tem um grupo de pessoas para encontrar que ainda estão vivendo nesse momento sobre a perspectiva do medo, sobre a perspectiva que os problemas que vão ganhar as nossas batalhas, que são os problemas e as tragédias da história da vida, é que vai definir a história. Você tem uma missão porque ainda tem pessoas nesse momento sofrendo por não estar vivendo essa realidade. Por isso, mulher, vá e conte aos seus irmãos. Jesus deixa uma missão. Jesus foi para a cruz e ressuscitou. E esse amor maravilhoso alcança a minha e a sua vida. Mas Ele nos chama agora e nos dá uma missão para nós continuarmos. Porque Jesus venceu. Isso é anunciado. Ela chega e anuncia e ela conta o que ela viu o Senhor. Ela conta sobre uma notícia, não que ela ouviu falar, mas que ela viveu. E ela chega agora e espalha essa notícia. E aí, irmãos, eu quero só recapitular para você que o problema ele chega, ele acontece, as tragédias ainda vão continuar chegando, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Jesus aparece, tira o desespero dessa mulher, tira o desespero de todos e fala: eu venci, eu ressuscitei. Agora você vai, encontra com os seus irmãos e conta para eles o que você viu. Ela volta, ela conta para eles o que viu. Jesus depois aparece para os discípulos, eles estão com medo e fala: paz esteja com vocês. Sopra sobre ele o Espírito e fala: portanto, se vocês perdoarem pecados, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Continua falando, dando o Espírito Santo para eles, falando: olha, agora eu estou com vocês. Só que mesmo assim o texto continua e nós temos a situação de Tomé. Que Tomé olha e fala assim: se eu não ver, se eu não colocar as mãos na sua ferida, eu não vou crer. Irmãos, a ressurreição é a mensagem redentora da humanidade. E quando nós nos deparamos com o poder transformador de Jesus, nós ficamos assim maravilhados. E nós compartilhamos, nós anunciamos, nós falamos. Mas eu quero lembrar você que você não deve se assustar até quando irmãos à sua volta ficarem incrédulos sobre o que nós estamos falando. E sobre o que você está vivendo em Cristo Jesus. Porque isso aconteceu com os discípulos. No meio deles houve um discípulo que caminhou com Jesus e ficou incrédulo. Falou: se eu não ver, se eu não colocar a mão, eu não vou acreditar no que vocês estão falando. Não é bem por aí. Eu acho que vocês ficaram com tanto medo que vocês estão imaginando coisa. Sabe? Quando a gente vai contar algumas coisas e as pessoas falam: não. Até sobre a Bíblia, às vezes a gente vai contar, as pessoas falam: não, mas não é bem por aí que a Bíblia está dizendo assim, né? Irmãos, isso acontece desde sempre. E isso vai continuar acontecendo nos nossos dias. Mas eu quero lembrar você que a tarefa de convencer essas pessoas e de tirar a incredulidade do coração dela não é sua. Se você continuar o texto aí, sabe quem aparece e convence Tomé e fala: coloque a mão aqui, veja a minha ferida. Quem fez isso não foram os discípulos, quem fez isso foi Jesus. Continua o texto aí, pode ler o capítulo inteiro, 19. É Jesus que mostra para ele, e aí Jesus fala assim: porque você viu agora e você creu, felizes são aqueles que creram sem ver. Felizes são aqueles que creem na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, sem achar que precisa de provas concretas. O que isso nos traz de consolo, irmãos, é que essa obra não é minha e não é tua. E isso é aquilo que dá mais paz para todo pastor que sobe aqui para pregar. É que ele sabe, e eu sei, que nós somos mensageiros da mensagem.
Mas quem vai ter o poder transformador de mudar e revelar ao seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele quer dar uma nova vida para você, é só Jesus que pode fazer isso por vocês, porque Ele é o bom pastor. Você imagina se nós tivéssemos o peso de falar, não, mas eu preciso convencer todo mundo que não crê. Você não precisa convencer, irmãos. Essa obra não é tua. Essa obra é de Cristo Jesus. Mas por ela ser de Cristo Jesus e por ainda ter pessoas que não crerão, não significa que nós não temos que continuar nessa missão. E é sobre isso que eu quero terminar essa manhã, convidando você para nós lembrarmos dessa obra redentora de Cristo Jesus, que a ressurreição, ela é um convite. A ressurreição, ela é um anúncio da esperança. A ressurreição, esse anúncio, eu vi o Senhor. Ela é um convite à esperança. A Páscoa é aquele momento que nós podemos e devemos convidar a todos a lembrar que existe o nome da esperança, e esse nome é Jesus Cristo. E por isso que Paulo quando escreve a sua carta, ele fala em um momento assim, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitasse nesse terceiro dia, em vão seria todos os milagres que Jesus fez, todos os sinais miraculosos, em vão seria, porque todos iriam falar que aquilo foi meramente uma obra do acaso. Mas Jesus não só realiza todas essas ações extraordinárias, como ele se torna um Deus ressurreto e encarnado para nós e em nós. E isso muda toda a perspectiva da história. E por isso a nossa pregação não é em vão. Por isso a sua vida não é em vão. Porque Jesus ressuscitou. E é por causa da ressurreição que tudo que nós fazemos tem um sentido eterno. E por isso que nós, esse ano, também vamos celebrar a ceia hoje no domingo. Para nós lembrarmos que é por causa da ressurreição de Cristo Jesus que nós temos agora todos os sinais tendo um sentido muito maior e que vai muito além de nós. Você imagina se se ele não tivesse sido ressuscitado, nós íamos lembrar do momento da ceia como a Páscoa, o jantar mais celebrado no mundo. Um final de semana onde todos têm um momento de jantar, comer e partilhar uma refeição. Continua sendo só um momento histórico que Jesus fez com seus discípulos. Mas Jesus ressuscitou, e aí a ceia se torna um memorial da esperança eterna por nós todos os dias. Então, por isso, eu quero convidar você a, nessa manhã, lembrar daquilo que Pedro resume para nós, 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vou ler ali, que o Bintia foi mais rápido do que eu ali. Então, vamos ler lá. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Está faltando uma parte aí, né? Precioso de Cristo, como de um cordeiro, sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada antes dos últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E quando nós lemos o final do capítulo 20 de João, ele coloca assim: foi realizado, se você olhar lá no versículo 30, ele vai dizer assim, foi realizado na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e milagres. Daí no versículo 31 ele fala assim, mas foram escritos esses aqui para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo que Jesus é o Filho de Deus,
vocês tenham vida em seu nome. A história da ressurreição é para que nós possamos lembrar todos os dias que nós temos vida no nome de Cristo Jesus. Não há vida fora dele. É só em Cristo Jesus que nós temos vida, porque ele ressuscitou. Quero convidar você para nós nos prepararmos para a ceia, dentro dessa perspectiva, que você possa, aí, enquanto nós estamos aqui nos preparando para a ceia, que você possa ter esse momento de reflexão, que você possa, nesse momento agora, estar aí guardando o seu coração e levando no seu coração todo o pensamento, todo o sentimento diante de Deus. Porque Jesus ressuscitou e Jesus encontrou com os discípulos, Jesus nos deu uma missão. Mas talvez você ainda está ali parado como Maria, achando que os problemas e os medos e os desafios dessa vida é quem vai definir você. Eu quero lembrar você para que cada um desses problemas que você está passando ou passou, a resposta é: Jesus ressuscitou. Ele venceu cada um desses desafios. Qual o desafio que você está passando? Aonde tem uma área sobre escuridão na sua vida? Jesus ressuscitou e há esperança para cada uma delas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós podemos, assim como Maria, Deus, nessa manhã, falarmos para os nossos amigos, falarmos para as nossas famílias, para as pessoas que nos cercam. Eu vi Jesus e Ele está vivo. Senhor Jesus, que essa mensagem possa realmente ser algo que faz parte da nossa vida, da nossa existência. Que a gente possa, Deus, lembrar que não existe um problema, não existe uma área, não existe um desafio, não existe a morte que tenha poder sobre a nossa história, mas sim aquilo que o Senhor fez na história. O Senhor morreu e ressuscitou. Então, Senhor, nós queremos levar e colocar diante do Senhor todos os nossos medos, todos os nossos desafios, tudo aquilo que tem uma escuridão ainda em nossas vidas. Nós queremos levar para o Senhor, lembrando que o Senhor ressuscitou, lembrando que não há nenhuma dessas áreas no qual o Senhor não esteja reconciliando consigo. E, Senhor Jesus, nesse dia que nós lembramos da vida, nós queremos nesse momento tomar da ceia do Senhor, lembrando do sentido que ela nos traz, essa nova vida em Cristo Jesus, que nós somos redimidos pelo seu sangue, que nós somos alcançados, Deus, pelo teu sacrifício na cruz. Que o Senhor traga isso no nosso coração nessa manhã, nesse momento, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.